como que você faz o contato com essa molecada aí, Ângela? Tem uma agência, os pais te procuram, tudo, vocês pegam, ou tem um clube que você tá Isso, lá desde a base, como que hoje, funciona? pelo tamanho da elenco, hoje, né, a gente trabalha na captação dentro dos clubes, né, clubes grandes, jogadores promissores, né, jovens talentos, mas não distante também, a gente recebe muita informação de jovens em clubes medianos ou até em escola de formação, em várzea, que agentes específicos da empresa conduz para uma oportunidade para fazer um teste na avaliação e ele se consolidando naquele clube, a gente, a partir daí, assume a gestão. Bacana. Ângelo, todo mundo te conhece aí por a sua carreira policial, por outras situações aí que a gente quer entrar, mas eu achei bastante interessante e queria linkar essa vida sua pregressa, né? E como que você chegou, vamos fazer de trás para frente, né? Como você chegou nessa carreira de mentorar essa galera do esporte? Como foi seu contato nisso daí? Que a gente sabe que você era policial, Sim. depois teve outras situações que você vai explicar pra gente, mas vamos fazer ao contrário, se você topar? Sim, vamos embora. Então, a questão de mentorar, cara, ela surgiu, na verdade, num insight que eu tive dentro da prisão. Né? Em razão do caos, né? E do portão para dentro da prisão, né? Do portão para fora ficam os agentes penitenciários. Do portão para dentro, quando fecha, a gestão do caos, ali, a gente pode dizer, é feita pelo preso. Então eu tive sempre muita habilidade em conversar com os presos, uma forma de liderar, né, de organizar as coisas. E em razão de eu ter sido transferido de muitas e muitas penitenciárias, em razão também da minha ex-profissão, né, policial, querendo ou não, você aprende a ter disciplina, você aprende a ser um cara mais organizado do que uma outra pessoa que não teve uma formação acadêmica, seja qual área for. Então eu tive a minha primeira formação acadêmica foi uma academia de polícia. Foi militar. Militar. Então, mesmo que eu estivesse lá com outro propósito, eu haveria de absorver todo aquele conhecimento, todo aquele conteúdo. Tanto que isso foi benéfico para mim de um lado e prejudicial de um outro lado. Porque, por exemplo, muitas penitenciárias eu fui transferido em razão de eu ser um conhecedor de segurança pública, um conhecedor do que fala no rádio, um conhecedor de estratégias militares que pudessem proporcionar facilidade, né, ou facilitar uma tentativa de fuga ou uma fuga. Então tudo isso me era prejudicial. Me era prejudicial até inclusive no sentido de eu saber as leis, né, embora eu fosse um fora da lei naquele momento, Conhecia, né? custodiado, isso pesava sobre minha conduta com os diretores. Era sempre exigido algo a mais de mim nesse sentido. E também, nesse mesmo propósito, me eram feitas diversas vezes propostas indecentes. E o que me fez chegar até aqui, poder hoje falar com vocês íntegro, sem, como a gente costuma dizer no nosso linguajar, sem um risco no corpo, né, de faca, essas coisas, foi justamente essa minha postura e essa minha conduta. Então, o fato de não ser esse cara que pudesse contribuir com a justiça também me foi prejudicial, porque eu fui transferido diversas vezes e para os lugares cada vez pior, que são os regimes de isolamento, né? E, para não fugir à pergunta, o mentorado, ele nasce nesse momento. No momento que eu começo a conversar com os jovens e falar, malandro, isso não é o crime. O crime não compensa. Nós que já tivemos num outro patamar mais elevado do crime, que é roubos de grande monta, tráfico, essas coisas, para nós não faz sentido estar aqui. Um domingo como esse, a família pode estar em tudo quanto é lugar, mas eu estou igual a você, na mesma pedra, comendo o mesmo bandeco, passando o mesmo veneno, blitz, frio, saudade, então todas essas coisas. Então eu trazendo esse propósito e os jovens me ouvindo, né, essa proposta de mudar, e depois que eu escrevo o livro Extracampo Náutica do Cárcere, que eu tenho uma sacada de que minha fala tinha sentido. E de que esse meu olhar para dentro de mim e para o ambiente que eu estava, um olhar crítico, eu desenvolvi essa habilidade de mentorar, de trazer a pessoa para o pé no chão, seja qual ambiente ela estiver. Porque eu estive no pior ambiente. Então, se eu estiver num ambiente melhor do que aquele, mais facilmente eu terei uma ideia, né, ou algumas ideias que possam te abrir os olhos, te ampliar o leque de pensamentos e você tomar uma decisão mais acertada. Eu não te digo, no meu processo de mentoria, eu não digo para você que caminho você deve seguir, mas eu aponto possibilidades de cada decisão que você vier a tomar, mas a decisão é sua. Ângelo, quanto tempo você ficou na polícia antes de você
Posso falar, ser preso a primeira vez? Sim. Você foi preso Eu fui preso em atividade na polícia? Na polícia. Fui preso em 1997, no dia 11 de junho de 1997. Era uma madrugada que seria no Dia dos Namorados, o dia seguinte, né? 12 de junho. E você já estava há quantos anos? Eu estava na corporação há mais ou menos 4 anos e meio. Eu entrei na polícia em 24 de fevereiro de 1993. E eu sou preso no dia 11 e sou expulso da polícia depois de um processo ali no início de 2018. Então, praticamente, assim, em atividade uns 4 anos, mas preso, vamos dizer assim, expulso da corporação, quando eu tinha mais ou menos 5 anos de atividade. Entendi. Você, pela sua história, que a gente já viu em outros podcasts, você já entrou nessa intenção, né? Sim, eu fui captado pelo crime, né, Sim. para entrar na polícia. Então, nunca, um pensamento falho, às vezes até uma crítica falha dos críticos, né, a meu respeito, que eles eram um policial bandido. Não era um policial bandido, era um bandido. Um bandido que estava como policial. Que entrou na polícia e se transformou num policial. Eu não fui um cidadão comum que virou um policial. Era um bandido polícia. Isso, não fui um idealista. Né? Não fui um idealista que entrou para a polícia. Geralmente na polícia, até o hino da polícia diz, né? Legião de idealistas. Então, dessa legião eu não era o idealista. Eu era um cara que entrei com o propósito mesmo de ampliar as possibilidades dentro do universo do crime. Mesmo jovem. E qual que era a sua motivação? Era financeiro? Era poder? Sim, totalmente. O objetivo era como foi feita a proposta, né? Eu era de um bairro lá de Guaianazes, sou lá, né? Minha origem é de lá de Guaianazes, não moro mais lá morava hoje. pertinho, Itaim Paulista. Itaim Paulista, colado, né? Colado ali, isso. Ali Vizinho, né? Divisa, né? Isso, ali é a Avenida Nordestina, você vai para São Miguel e a Dom João Nery, você sai no Itaim Paulista. Você sai no Itaim Paulista. Então, conheço todas, é praticamente um bairro só, né? Sim. A mesma realidade. Então, eu, com 18 anos mais ou menos, eu recebo essa proposta, mas de um cara que já fazia uma manutenção na minha vida e na minha cabeça desde jovem, porque era um cara que eu me espelhava nele, né? Eu sou de família bastante humilde, né? Chegamos a viver na extrema miséria, até ao ponto de sermos divididos entre os irmãos, morar com parentes, porque não tinha condição, a nossa família não tinha condições nem de manter a gente na alimentação, até o ponto que uma das minhas irmãs foi doada assim que nasceu. Então, isso acho que registra bem o nível, por isso que eu falo que é extrema miséria, ao ponto de você ter que doar um membro da família que acaba de nascer porque você não tem condições de alimentar, isso é extrema miséria. Então, nesse contexto, sempre dividido, eu nunca deixei de estudar. Sempre estudei bastante, sempre gostei de estudar, né? Mas ali, nas escolas públicas, João de Lima Paiva, segundinho lá em Guaianazes. E nesse meu processo de sonhar ser jogador de futebol, né? E o futebol, sempre digo que o futebol sempre esteve na minha vida, né? E eu explico isso adiante. Me é feita essa proposta, se eu tinha coragem de entrar na polícia. E eu falo pro cara, mas não é mancado entrar na polícia, mano? Ele falou, ele não me responde se é mancado não, ele diz, eu vou te deixar rico. Foi essa ideia que me capturou. Vou te deixar rico. Qual jovem, qual criança, né, que vivia naquelas condições que eu vivia de miséria, não tem o desejo de se tornar um cara rico, de mudar a vida? E eu aceito essa proposta. Ele me financia, ele me orienta, eu faço esse processo seletivo na polícia, eu passo no primeiro momento, sou reprovado depois porque eu tinha desvio de septo, nariz quebrado de briga de rua, né? Eu entro numa empresa, empreendo, olha só, já tinha veia empreendedora. Eu entro numa empresa, mas eu estou capturado por aquele desejo e aquela ideia de ser rico. Eu sabia que ali naquela empresa de tecelagem eu não seria rico. Mas aquela proposta que ele me fez um dia, mesmo sem conhecer plenamente a fundo, é o que me capturou de ser rico. Então eu faço esse processo, entro nessa empresa, 4 meses depois que passou a carência do plano de saúde, eu me submeto à cirurgia de desvio de septo, corrijo o septo nasal, e mesmo trabalhando na empresa, eu me submeto ao processo seletivo, vou faltando na empresa, dando um atestado, um migué, e eu passo nesse processo seletivo na polícia novamente, e aí aguardando só o chamado, né, de apresentação, eu vou no cara e digo para ele, tá aqui, ó, passei. Ele falou, você não esqueceu? Eu falei, cara, passei. Eu não ia ficar rico? Ele falou, fica tranquilo. Eu começo a ir para a academia da polícia, ali já com 4 meses, 6 meses, já começo a fazer alguns delitos em razão daquele plano. Em que ano você entra na polícia? Eu entro na polícia em 24 de fevereiro de 1993. 93. E aí, nesse processo que eu entro na polícia, depois da minha formação, que eu pego realmente a funcional, né?
estou já um pouco mais calejado, eu começo a fazer cada vez ações maiores e mais mirabolantes, né? Muito mais elaboradas. E muitas delas aí eu começo a elaborar, em razão desse conhecimento De rua. E um conhecimento profissional militar, eu começo a melhorar os planos das quadrilhas que vão se aproximando de mim, em razão das pessoas falarem, ó, tem um mano ali que é do choque, o mano é limpo, é nosso, é bandido, né? Eu no linguajar nessa expressão. Então eu começo no tráfico, ali nos transportes, daqui a pouco eu estou nos assaltos, resgate, resolvendo confusões entre nós ali, quadrilhas, até treta com a polícia. Então meu nome começa a crescer nesse escalão e eu me torno um cara grande nesse sentido. Vou preso ali depois em 97, saio absolvido em janeiro de 98 e no mesmo ano de 98, em agosto, o Ministério Público recorre e me condena pelo crime cometido, que era extorsão mediante sequestro, que era treta de traficantes, que os caras tinham roubado nossa droga, enfim. A gente conseguiu recuperar boa parte, e nesse processo de recuperar a gente é preso, e inclusive preso por policiais que eram envolvidos com a outra quadrilha. E aí isso não tem como você provar, mas era muito lógico como eles sabiam que nós estávamos ali, como chegou esse apoio ali e como eles fizeram esse processo todo. Então é uma coisa muito maior do que o próprio processo em si. E eu sou preso naquele momento, sou absolvido, né? Em 98, em agosto de 98, eu sou condenado em segunda instância. Eu, lógico, evidentemente, eu não me apresento, eu fujo para a Baixada Santista, né? Me estruturo, depois eu trago minha família, minha esposa e minha filha, que era pequena, e começo ali, só sabia ser policial, né? Uma profissão que eu aprendi, e ser bandido, correria. Então eu tô pedido, a qualquer momento eu posso ir preso, eu providencio logo uma documentação falsa, toda aquela estruturação, e quando eu me dou conta, eu já estou num alto nível também na Baixada Santista cometendo delitos. Até que em 2011, 18 de fevereiro de 2011, dia da mega rebelião, eu sou recapturado e inserido no sistema prisional comum, que é onde é uma outra história. Por que você não foi pro Romão Gomes? Como eu digo, hoje esse plano que eu tenho, que eu revelo, né? Esse plano como foi, ninguém sabia, nem a própria polícia. O meu crime foi cometido enquanto policial. Então o correto era que eu fosse para o presídio militar Romão Gomes. Mas o desejo é de que se eu ficasse, a ideia é que se eu ficasse no regime normal, regime comum, que haveria de acontecer o que comigo? Morrer. Mas eu não morro, até porque eu sou um igual, começo a encontrar vários parceiros que a gente teve em comum. Evidentemente que a maioria da população carcerária não sabia quem eu era, não sabia desse plano. Eu começo a sofrer também algumas retaliações nesse sentido, mas prevalece a verdade, que era única. Eu nunca fui policial, eu era bandido, mas aos trancos e barrancos ali nesses meados de confusões, eu vou crescendo e ganhando. E cada tentativa de ataque à minha honra, em razão de eu ter sido policial, eu ganhava esse debate, eu me tornava um cara mais poderoso, um cara mais forte, isso numa ótica, numa perspectiva de lá para cá. Qual a perspectiva de lá para cá? Você está indo para um debate, os caras estão te observando, falando, mano, vai cair. Porque ele assumiu que ele foi policial. Todo mundo sabe que não é mentira. O cara entrou na cela ali, tá vários manos trocando uma ideia. Daqui a pouco o cara sai, abraçado com quem manda, sempre trocando uma ideia com os manos que era frente. O cara fala, mas como é que esse cara sobreviveu? Porque aí é a ligação que vai na quebrada, a ligação que vai ali, a ligação que vai lá e vem trazendo essa realidade. Fala, mano, o mano teve com nós no trampo, o mano já teve no assalto com a gente, o mano no tráfico, o mano foi palavra, o mano foi bigode. Então, além daquela história, o meu dia a dia vai estruturando, me alicerçando cada vez mais, que é aquela triste ilusão, né? O crime te seduz. Então você vai ficando aquela bola inflada, né? E uma bola inflada, quanto mais cheia, maior a possibilidade dela estourar. E é o momento que estoura quando eu me dou conta de tudo que eu estava fazendo com a minha vida. Falei, isso é uma vida de mentira. Isso aqui não é uma verdade, isso que eu vivo. Essa falsa sensação de poder, essa falsa sensação de ser rico. Eu tenho, mas não tenho. Na rua, em liberdade, com carrão, com dinheiro, tudo aquilo outro, você toma um enquadro e fala, de quem é o carro? Não é meu. Ah, essa casa é de aluguel. E na verdade era de aluguel, não podia morar numa casa que fosse minha. É um patrimônio que a qualquer momento você pode perder. Então eu era sempre morando numa boa residência, casa de aluguel, não tinha conta bancária, o dinheiro era sempre embalado, ou enterrado, ou guardado em algum outro lugar, né? Então você vivia de placa no bolso, pagando conta. Então tudo isso era uma falsa sensação de poder. E é o que gera hoje, até hoje, na vida de quem é vida louca. Eu recebo vários directs, várias mensagens de, mano, eu vou mudar, eu tô mudando. Eu tenho vários relatos de caras, eu mudei
As suas ideias, para mim, foram fundamentais. Criei coragem, porque sair do crime não é uma decisão que você tem que tomar de imediato. Mas a saída ela é lenta. Porque tem muita responsabilidade que é vinculada ainda à pessoa, que você tem que ir aos poucos deixando para trás até que você saia definitivamente. É um processo de, vamos dizer assim, não digo que as pessoas são impuras, não falam, pô, você está falando mal. É um processo de purificação. Purificação da alma, purificação das suas vaidades, sabe? Daquela ganância. Uma coisa, né? uma coisa legal você ser um cara ambicioso. Tenho metas, tenho objetivos, eu vou atrás, eu estudo, eu luto. A ganância é diferente. Você queima toda essa etapa como eu acabei de falar agora, que a ganância e a... Não, acabei de falar ganância e ambição. A ambição tem todo um processo, todo um caminho. Né? Você se estrutura. A ganância, você pega vários atalhos. Entendi. E é na ganância que você se dá mal. Entendi. Então, até eu me tirar de mim esse espírito ganancioso, transformar ele num espírito ambicioso, obstinado, né, resiliente, demanda tempo. Então, eu fui criando essa estrutura. Então, eu vou parar nesse universo criminoso justamente por uma proposta que é uma ideia, que eu sempre falo nos lugares que eu tenho oportunidade de dizer que nada é mais forte que uma ideia. Então, foi implantado na minha cabeça uma ideia de ser rico, poderoso. Né? Poderoso. Então, o poder eu fui descobrindo depois. Qual o poder que o crime te dá? Mas como eu disse, uma falsa sensação de poder. Porque você chegar no momento que alguém parar de te indagar, você põe a mão para trás e vai ter que ficar mentindo até quando? Você tem até um certo poder na sua comunidade. Ali né? você tem... o seu poder é limitado, né? Ao mesmo tempo que você está honrado ali, de peito aberto, estufado, falando, coordenando, ou até dando um papo reto, quando chega a justiça de fato, a polícia, mesmo que você esteja coberto de razão ali no seu métier, em razão de tudo aquilo que vocês conhecem periferia, sabe o que eu estou falando? Em razão de todo esse descaso social e corrupção que traz essa miséria para dentro da favela, você, mesmo fazendo a gestão do caos ali também, que tem a gestão do caos dentro da prisão, é a gestão do caos na periferia. Por exemplo, para as pessoas entenderem que eu estou falando de gestão do caos dentro das prisões, os maiores índices de mortalidades em certos municípios, eles eram oriundos das prisões, das guerras dentro das prisões. Não morria tanta gente na rua, morria dentro da prisão. E aquilo era contabilizado para aquele município. Fora as guerras normais que haviam nas favelas, né? Nas comunidades, guerra do tráfico, ou esquadrão da morte, chacina promovida por guerra entre as próprias pessoas daquelas comunidades e a própria violência policial. Então tudo isso colaborava por um número astronômico, no sentido de números até superiores à guerra em outros países. Pô, Ângelo, nessa época aí o PCC estava começando, né? 98, 99. O PCC, na verdade, ele tem começou até um pouquinho antes, pela né? história, ele tem que a gente sabe, ele tem uma fundação que é mais ou menos meados de agosto de 93. Olha só, eu entro na polícia em 93 de fevereiro. O comando surge, a ideia que a gente tem o primeiro registro, que ele é de agosto da sua fundação de 93. E ele começa a ter as suas relevâncias na rua ali por volta de 99, 2000, que ele começa a trazer... Como ele aparece? Que foi quando você foi preso. Isso, que eu fui preso. Então, como ele aparece? Eu vou preso no primeiro momento pro Presídio Militar Romão Gomes, em 1997. Certo. Não tinha nada a ver assim, com o sistema comum. Quando eu vou recapturar em 2001, aí sim eu conheço o comando dentro das prisões, né? E como o comando surge na rua, né, a ideia que as pessoas entenderem, ele surge na rua sobre uma forma de conduta. Ele não surge na rua colocando ordens, regras ou coisa do tipo. Ele chega sob uma forma de conduta. Aquele mano saiu da cadeia, aquele mano é do PCC, ou aquele mano é diferente. A forma como ele fala, ele tem um regramento, ele tem uma conduta. Mas isso começa a se alastrar. Por que começa a se alastrar? Porque aquele cara traz uma ideia de que é o seguinte: se você matar, você pode morrer. Se você caluniar, você tem que provar. Então começa a ver essas regras, e essas regras começam a baixar esse índice de mortalidade entre as pessoas voltada para o universo do crime ou até as violências. Que é o estatuto do PCC, né? Que ele vem com essa proposta. E isso começa a mudar essa cara.
a cara do crime, a cara do sistema prisional e a cara das comunidades, e agora não mais as comunidades, né?